bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Blade Runner. Quando eu fiz a minha resenha do Blade Runner 2049, que vai estar linkada aqui na descrição, eu disse que eu faria esse segundo vídeo para explicar como que você entra no universo de Blade Runner. Se é pelo filme novo, se é pelo filme antigo, se é pelo livro. Então eu vou explicar aqui quais são essas obras e também quais são as versões delas. Por exemplo, o filme de 82 tem vários cortes diferentes, é uma loucura. Vou falar primeiro do livro, que por mais que não se chame Blade Runner, ele inspirou a história de Blade Runner, então é muito importante mencionar aqui, que se chama Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, assim com uma interrogação no final. É um livro do Philip K. Dick, eu procurei aqui em casa e achei a edição que eu li muitos anos atrás, ela tá toda amarelinha, tadinha. Eu por acaso li esse livro antes de ver o filme Blade Runner, então a minha primeira impressão foi a do livro, mas isso aconteceu comigo meio por acaso. Eu ainda não sabia qual era a importância do filme Blade Runner, não sabia qual era a importância dessa história. Eu peguei por acaso na estante de casa, como aconteceu com várias obras ao longo dos anos. Em casa a gente sempre teve muita coisa de ficção científica e fantasia, porque minha mãe gosta muito, e eu tive a sorte de ter acesso a isso desde sempre. Então várias obras, várias franquias, eu tive a sorte de descobrir simplesmente pegando um livro na estante. Sei lá, Harry Potter foi assim, Nárnia foi assim, Admirável Mundo Novo foi assim e vários outros, e não foi diferente com o Philip K. Dick. Eu peguei o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, já devia ter ouvido falar no Blade Runner, mas ainda não tinha visto o filme. Mas o que é essa história? Ela é bem diferente do que se tornaria o Blade Runner depois, tem alguns elementos bem diferentes, mas a base mesmo é bem parecida, então vamos pegar esses pontos básicos aí. A história se passa numa terra pós-apocalíptica, porque teve uma guerra nuclear que destruiu praticamente tudo e extinguiu praticamente toda a vida no planeta. Várias espécies de animais desapareceram, não dá mais pra você encontrar elas na natureza, a vida na Terra ficou bem difícil, obviamente, e os humanos começaram a colonizar o espaço e fizeram várias colônias ali fora da Terra. Mas muita gente não conseguiu esse direito de sair do planeta, então tem muita gente morando na Terra ainda, em situações mega precárias. Os prédios estão caindo aos pedaços, eles não têm acesso a comida de verdade, esse tipo de coisa. E como eu falei, tem várias espécies de animais extintas, ter um animal de estimação virou um símbolo de status social, vamos dizer assim, porque você mostra que você se importa com a vida, não se faz mais bolsa de couro, esse tipo de coisa. Só que você só vai ter esse status social se você tiver um animal de verdade, porque existem muitos animais que são elétricos, né, eles são artificiais, então por isso até o título do livro, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, porque o protagonista, que é o Rick Deckard, tem uma ovelha elétrica. Isso é uma coisa que você esconde dos seus vizinhos, você não quer que as pessoas saibam que o seu animal é falso, porque você quer ter esse status de ter um animal de verdade, de você proteger a vida, esse tipo de coisa assim. E o Deckard trabalha como um caçador de recompensas, e no livro ele pega uma missão nova pra conseguir dinheiro pra substituir essa ovelha elétrica por talvez um animal de verdade. Essa missão que ele aceita é de caçar 6 androides que vieram de fora da Terra e estão vivendo ilegalmente no planeta. O problema é que é muito difícil identificar esses androides, porque eles são muito parecidos com os humanos. No filme Blade Runner eles usam o termo replicantes, mas nos livros são androides mesmo. Então assim, o livro e o primeiro filme são obras muito diferentes, tem vários elementos que aparecem no livro que não são nem citados no filme, assim como várias coisas do filme não são mencionadas nos livros, mas eu acho muito curioso porque apesar de serem vistos como obras diferentes, eu acho que eles super se complementam. Então eu acho que mesmo se você já tiver visto o filme, vale a pena você ler o livro e também vale você ver o filme se você só ler o livro, porque as duas obras dialogam muito na minha opinião, então vale a pena sim. Mas se você for escolher uma ordem, eu recomendo você ler o livro primeiro. Isso porque tem algumas cenas que no filme já são jogadas logo de cara pra você, que eu acho que no livro são feitas de um jeito com um suspense maior e tudo mais. Então se você já souber o que acontece no filme, talvez no livro você não tenha esse mini choque que acontece em algumas das cenas. Eu podia fazer um vídeo inteiro falando das diferenças entre as duas obras, não vou fazer isso aqui, só vou dizer que se você for ler o livro, ele tem uma versão em português na editora Aleph, e eles mandaram aqui em casa esses dias essa versão nova de Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, é uma edição comemorativa. Isso não é uma merchan, que a edição realmente tá legal e eu achei legal mostrar pra vocês aqui. Ela tá muito legal mesmo, então vale a pena vocês darem uma olhada. Então fica aí a recomendação da edição nova. Eu sei que a Aleph também tem a edição básica, porque eles têm toda a coleção do Philip K. Dick, vale a pena vocês olharem também. Ok, então vamos finalmente pro primeiro filme. Uma curiosidade sobre ele é que o título Blade Runner não tem nada a ver com o livro do Philip K. Dick. Ele na verdade vem de uma outra obra de ficção científica chamada The Blade Runner, que não é escrita pelo Philip K. Dick, não tem nada a ver. A única coisa é que o diretor, o Ridley Scott, achou que seria um nome da hora pra colocar, então ele comprou os direitos ali pra poder usar o título Blade Runner, mas não tem nada a ver com esse outro livro. E esse primeiro Blade Runner tem vários cortes diferentes, eu vou falar aqui dos principais só pro vídeo não ficar muito imenso. A primeira versão que eu quero falar aqui é
a Domestic Cut, né, o corte doméstico, que é a versão que estreou nos cinemas dos Estados Unidos em 82. Essa é a versão mais clássica do filme, mas também é a que é a mais hateada atualmente, porque tem vários elementos ali que não eram da vontade do Ridley Scott, nem era da vontade do Harrison Ford, ou seja, o pessoal envolvido mesmo no filme não tava afim de fazer aquilo, e foi por pressão que foram colocados esses elementos. Quais são eles? Primeiro que foi nesse corte que foi feita a narração com a voz do Harrison Ford. Essa narração vai explicando tudo o que acontece no filme, vai contando detalhes ali do passado, como que aconteceu, como que o mundo chegou a esse ponto, quais são as motivações do Deckard, esse tipo de coisa. Isso é legal porque dá mais informação e também é aquela pegada de filme no ar, né? Mas ao mesmo tempo, não ajuda muito porque distrai você do cenário e da ambientação, que são algumas das partes mais legais ali de Blade Runner. Simplesmente você observar aquele mundo e tentar pelo clima ali do filme. Eu acho que a narração ela dá uma estragada nesse clima. Não ajuda muito também que o Harrison Ford não tava nem um pouco afim de fazer essa narração, ele odiou ter que fazer. Então a voz dele tá muito, que droga, não quero fazer essa narração. Outra coisa que saiu muito diferente do que tava planejado nesse filme é o final. Calma que eu não vou contar o final aqui, mas o diretor queria que o final fosse muito mais ambíguo do que ele foi nessa versão. Eles colocaram uma cena a mais lá pra dizer que o final foi mais felizinho. Eu coloquei aqui na lista, junto com esse corte doméstico, o corte internacional, foi o que estreou no resto do mundo em 82. E essa versão é igualzinha, tem a narração, tem o final feliz e tudo mais, mas a diferença é que ela é uma versão sem cortes, vamos dizer assim. Ela tem 3 cenas que mudam, que são mais violentas e tudo mais. De resto, é igual à versão dos Estados Unidos. Aí a gente entra na segunda versão que eu queria mostrar, que é a versão do diretor, é o corte do diretor, que na verdade não é tanto corte do diretor assim. Ela levou esse nome porque sim, ela foi autorizada pelo Ridley Scott, mas ela não teve realmente envolvimento direto dele. Quem fez essa edição nova foi um produtor chamado Michael Eric. Ele teve as orientações do diretor, mas ainda não era 100% o que o Ridley Scott queria. Por que essa versão existe e o que mudou nela? É porque ali no comecinho dos anos 90 começaram a passar nos cinemas uma versão protótipo do Blade Runner de 82. E disseram que essa seria a versão do diretor, mas na verdade era só um protótipo mesmo. O Ridley Scott ficou muito incomodado e aí, beleza, vamos fazer uma versão do diretor, tudo bem, negociou ali e eles foram fazer. O que saiu dessa versão? Primeiro saiu o finalzinho feliz, depois saiu a narração do Harrison Ford e acrescentaram também um sonho que o Deckard tem no meio do filme. Esse sonho ajuda ali na interpretação temática e tal, mas não é uma grande adição na minha opinião. E finalmente a terceira versão de Blade Runner que eu trago pra esse vídeo é Blade Runner The Final Cut, ou seja, o corte final, que é o verdadeiro corte de diretor de Blade Runner. E normalmente é a versão que mais sugerem que o pessoal veja. Essa versão foi lançada em 2007 e o Ridley Scott trabalhou diretamente nela. Dessa vez ele finalmente teve o controle criativo que ele queria desde o começo. Esse corte tem o sonho do unicórnio, não tem a narração do Harrison Ford, não tem o final feliz e tem todas as cenas violentas que tinham sido cortadas em outras versões. Além disso, eles melhoraram a imagem do filme digitalmente, porque já fazia 25 anos, ele estava datado, e também corrigiram alguns erros que eram muito perceptíveis nas outras versões. Por exemplo, tem um momento que uma personagem morre, mas você vê claramente que a pessoa que tá caindo não é a atriz e é a dublê dela, sabe? Dessa vez eles pegaram o rosto da atriz e colocaram digitalmente no corpo da dublê, então a cena não fica tão estranha. Então eu, Mikan, recomendaria essa versão Final Cut. Mas eu sei que muita gente curte a primeira versão do filme, que é apegada à narração. Minha mãe, por exemplo, quando eu contei pra ela que a versão ideal do filme não tinha narração, ela falou, mas poxa, a narração é uma coisa tão legal, porque ela viu esse filme no cinema tantas vezes daquele jeito, que eu acho que pra ela é o que é mais legal, sabe? Uma coisa que eu achei que atrapalhou, às vezes pra outra pessoa pode ajudar, porque realmente tem muita informação legal do passado e ajuda a construir essa atmosfera também, de um outro jeito do que o diretor queria, mas ajuda. De qualquer maneira, se você for ver a versão antiga, eu recomendaria você procurar o corte internacional e não o corte dos Estados Unidos. Pelo corte internacional ter essas cenas violentas a mais, elas não são violentas só por serem violentas. Eu acho que Blade Runner é um dos filmes em que a violência importa de um jeito sentimental, sabe? Você vê aquela cena que é tão forte, mas ela traz sentimentos muito fortes. Então eu não recomendaria ver uma versão muito picotada com essas cenas de fora. Ok, então você escolheu o seu corte preferido, viu o primeiro Blade Runner, agora se você quiser, você já vai ver o Blade Runner 2049 mesmo. Só que se você quiser mais coisas antes, tem 3 curta-metragens que dá pra você assistir, que fazem uma ponte entre o Blade Runner original e o Blade Runner 2049. Todos esses curtas se passam ali nesse período de tempo, entre 2019 e 2049, e o ano em que eles se passam tá sempre no título, então fica muito fácil você saber quando que aconteceu cada coisa. O primeiro a ser lançado foi o 2036 Nexus Dawn, que é dirigido pelo filho do Ridley Scott, Luke Scott. E ele conta a história do Niander Wallace, que é o personagem do Jared Leto no Blade Runner 2049. É legal saber um pouco mais do passado desse personagem, porque não é mostrado muito dele no filme mesmo. Ele é um produtor de replicantes e em 2036 isso ainda era ilegal na Terra. Tem um pouquinho mais de 5 minutos esse curta, é bem rapidinho de assistir e é legal ver como que ele convence as pessoas a legalizar essa produção dos replicantes. Depois tem o 2048 Nowhere to Run,
Run também é dirigido pelo Luke Scott, e esse foi um dos mais legais na minha opinião. Ele é estrelado pelo Dave Bautista, que faz um papel no 2049 também. O personagem dele é um replicante de um modelo antigo, ou seja, um modelo que é ilegal na Terra, e você mostra como é a vida dele em fuga, como que ele tem que se esconder, esse tipo de coisa. O personagem dele se chama Sepper Morton, e eu gosto muito desse curta, porque ele se passa um ano antes da história do Blade Runner 2049, ou seja, é realmente um prologuinho, assim. E também porque é uma maneira muito sensível que esse curta tem de mostrar como que é a vida dos replicantes clandestinos na Terra. Vale muito a pena ver. Eu acho que o Dave Bautista tá muito bem nesse papel, porque ele tem todo aquele tamanhão, mas o personagem dele é muito sensível, sabe? E é legal ver esse contraste dele ser tão gigante, tão forte, com aqueles óculos que ele usa que parecem de arame, sabe? Que ele coloca. Eu curti mesmo saber mais do personagem. O terceiro curta a sair também é o mais distante cronologicamente do segundo filme. Ele se chama Blade Runner Blackout 2022. Ele até tá mais perto do primeiro Blade Runner, né? Que se passava em 2019, então são só 3 anos depois. Eu acho que dos curtas esse é o mais importante pra você entender algumas informações, porque esse Blackout é mencionado ali algumas vezes no 2049, mas assim, eu falei isso na minha resenha e eu mantenho minha opinião de que você não precisa ver nada dessas coisas pra você entender o que tá acontecendo no 2049. Eu acho que eles fazem um trabalho muito legal no filme de dizer que as coisas aconteceram sem precisar ficar explicando. E esse curta ele traz não só uma explicação, ele não é um manualzinho pra você entender o outro filme. Ele traz uma história toda de como aconteceu esse blackout, por que aconteceu, quais são os personagens envolvidos. E o mais legal desse terceiro curta é que ele é uma animação dirigida pelo Shinichiro Watanabe de Cowboy Bebop, que vocês sabem que eu curto muito. E apesar de ser uma animação, é o curta mais longo de todos, ele tem aí uns 15 minutinhos. Se você se interessou por algum desses curtas e quiser ver, todos os links estão aqui na descrição, porque eles foram disponibilizados no YouTube e você pode ver de graça. Bom, agora a gente chega finalmente no Blade Runner 2049, e eu já fiz um vídeo inteiro sobre ele, você pode ver aqui na descrição. O vídeo não tem nenhum spoiler, então você pode ver numa boa, mas a pergunta que fica pra esse vídeo aqui é: será que tudo bem se eu assistir ao segundo filme antes de ter visto todas essas coisas que você falou, Mikan? E sim, eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que você pode começar pelo segundo filme, eu acho até que ele pode ser uma boa introdução ao universo de Blade Runner, com certeza. Ele funciona muito bem sozinho, como eu falei, você não precisa do manual de instruções pra entender as coisas que foram mencionadas em passagem lá, e além de tudo ele é uma coisa moderna, né, ele saiu agora, então ele tem uma linguagem muito mais tranquila de você assistir do que o outro Blade Runner, na minha opinião. Eu gosto muito do Blade Runner antigo, mas eu sei que tem muita gente que não gosta, que acha que envelheceu mal. Então talvez seja legal você ver o segundo filme pra ver se você curte o estilo. Ele já é mais lento e tudo mais, então talvez se você não curtir ele, você não curta muito o Blade Runner antigo. Ele deve ser um bom termômetro pra isso. Eu sou muito assim nos meus vídeos de indicação de ordem, que normalmente eu falo, gente, vê a ordem que você se sente melhor, com base no que eu falei. Mas vamos cravar uma ordem aqui, vai. Eu recomendaria você começar pelo primeiro filme Blade Runner, mais especificamente no Final Cut. Aí depois dele você vê Blade Runner 2049 na melhor tela, no melhor som que você conseguir encontrar, porque realmente o filme merece isso. E se você curtir bastante a história, eu recomendo muito você ver os curtas depois. Você não precisa ver eles no meio dos dois filmes, não. Acho legal você ver depois, pegar mais o contexto e tudo mais. E o livro eu acho que você ou lê antes de tudo isso, ou lê depois de tudo isso. Tanto faz a ordem, na verdade. Eu só não digo pra você ler o livro sempre antes de tudo, porque o Blade Runner 2049 talvez ainda esteja em cartaz num cinema perto de você, e aí seja legal você ver numa tela grande, então faz logo tudo isso. Talvez o livro você demorar um pouquinho mais. Mas eu super recomendo que você leia Android Sonho com Ovelhas Elétricas também, porque é um livro, como eu falei, independentemente de filmes, ele vale muito a pena. Eu queria que você deixasse aí nos comentários qual dessas obras que eu citei você já leu ou já assistiu, e qual é a ordem que você sugere. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!